O segundo passo do método, segunda etapa, é a aceitação da realidade. Eu suspeito que esse é o mais difícil, porque por mais que a gente tenha estabelecido base, a gente entenda com clareza o que o outro quer, ou qual é o problema que acontece comigo e quais são as minhas motivações. Isso já exige um grande trabalho de autoconhecimento, de articulação, dialética. É importante a pessoa aprender a tentar transformar ideias, pensamentos em palavras. Então, um psicólogo ajuda muito nisso. Um fonoaudiólogo ajuda nisso. As artes ajudam nisso, expressão. Então, claro que a arte muitas vezes abstrai a palavra, mas o estudo da arte chega nesse ponto. E algumas artes são exatamente nessa transformação em palavras, como por exemplo a poesia ou a própria literatura, né? Então, escrever ajuda, ter um diário. Tudo isso ajuda a transformar ideias em palavras. Isso é importante para dar nome, para sair do campo do eu estou me sentindo assim, mas não sei o que é, para ter clareza. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho mais importante de estabelecer bases e da aceitação da realidade. Então, estabelecer bases é o processo de escrever. Aceitar a realidade é o processo de observar, de meditar, de refletir. E nesse lugar, talvez no processo de estabelecer base, a gente precisa falar, precisa elaborar, precisa pensar. Aqui na fase de aceitação da realidade é um momento de reduzir, de entender o que é mais importante, o que é que realmente toca na minha alma, o que é que toca nas minhas emoções, o que é que toca, o que é que me deixa minha barriga um pouquinho com borboletas, meu coração bater acelerado, minha garganta um pouquinho presa. O que é, ou, pois é, ou eu dilatar meus órgãos, enfim. Então, é engraçado que eu tô vendo uma semelhança com aquele Double Diamond, né, que é um processo de ideação entre convergir, divergir, enfim, tem semelhança sim. A gente primeiro expande, depois volta, expande e volta. E esse processo de ir e voltar, enfim, a gente também vai conversar muito sobre isso, que é o princípio básico da natureza, das ondas, da respiração, do coração batendo. Faz parte das ondas. E cada vez mais refinado. Enfim, então esse processo de aceitação da realidade, querendo ou não, é assim, eu não tenho, é muito simples. Ela é muito difícil porque a realidade não é o que a gente gostaria, nem sempre. Quando eu falo a gente gostaria, aqui também já traz outro tema que precisa ser aprofundado sobre quem é a gente. Então, muitas vezes a gente vive com o ego dizendo, determinando, com nossa mente pensando, refletindo e dizendo tudo. Então, a gente acha que nós somos nossa mente. E a meditação, de uma maneira geral, ela ensina que não. E não somente a meditação, mas os outros estudos, até a própria neurociência, tem ensinado a gente que não é bem assim, que a mente ela é falha. Não diria falha, mas ela tem limitações. E ela tem essa característica de enganar, de a gente achar que a gente
entende a realidade. Então, por isso, isso é que dificulta. Tipo, porque a gente vai estabelecer bases se as bases estão dadas. Se é óbvio que eu tô sentado, tipo, que eu sou uma pessoa, enfim, é óbvio que eu sou minha mente, por exemplo. Óbvio que as coisas são como são. Mas isso é a interpretação da sua mente, de acordo com o seu repertório, de acordo com suas palavras, de acordo com o seu período que você vive, que você habita nessa época, nessa realidade. Então, não é tão óbvio assim, precisa ser dito. Então, enfim, o trabalho de estabelecer bases e o trabalho de aceitação da realidade é um trabalho meditativo, sendo que no primeiro momento a gente vai elaborar, mas no segundo momento a gente vai reduzir, a gente vai sentir. Então, quando eu falo reflexão, não necessariamente é uma reflexão lógica de pensar e ficar refletindo e o que é que me faz melhor, porque para mim é melhor isso, meus valores são esses. Não, é uma sensação de sentir e de ouvir, de silenciar a mente, de ouvir a própria respiração e ouvir o próprio corpo. Às vezes tem uma dorzinha ali, às vezes tem um incômodo aqui, às vezes tem uma agitação aqui ou ali, que representam alguma coisa. São sinais que o nosso eu está dando, que excede a mente. Então, é isso que eu falo, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo que nossa mente é parte do nosso eu, ou é uma ferramenta do nosso eu, mas ela não é o nosso eu. Então, nossa mente ela é flexível, ela é plástica, como chamam. Tem capacidade de aprender, tem capacidade de mudar, tem capacidade de inserir coisas, inserir elementos ou viver sem elementos. Então, é muito poderosa, vale a pena a gente fazer alguns vídeos dedicados a isso. Mas talvez a mensagem, desculpa, a mensagem para agora sobre a aceitação de realidade é que é encarar como ela é. Então, se eu nasci no Brasil, é encarar que essa terra em que eu vivo, ela era habitada por povos originários e ela foi invadida ou foi, pois é, vieram pessoas que vieram morar aqui, que levou pessoas a morrer, e aceitar a história como ela é. E é sem fazer juízo de valor. Então, se eu acho, o meu país não tipo, se eu acho que tem problemas no meu país, é aceitar a história como ela é. E às vezes a gente fica contando narrativas que, enfim, que só agradam a gente, que representam o que a gente gostaria que a vida fosse. Mas ela é o que é. Então, se eu sinto problemas no lugar que eu moro, a gente pode encontrar as causas, e elas nem sempre vão ser boas. E a gente pode pensar em soluções, mas as soluções também, existem alguns motivos para elas não estarem no lugar, já terem sido resolvidas. E é muito fácil falar, porque fulaninho não quer, porque fulaninho é burro, porque fulaninho não entende, porque ele não tem empatia, porque ele não sei o quê. Muito fácil apontar o dedo e colocar que a culpa são dos outros. Não estou dizendo que as pessoas não têm responsabilidade, elas têm. Mas também dá para entender, dá para aceitar. Tipo, a pessoa tem tem um repertório, tem e ela enxerga o mundo dessa maneira e para ela é eficiente, para ela faz sentido.
mesmo que signifique que ela acredite em tais crenças que eu não acredito, mesmo que signifique que ela tenha tais valores que não são os meus. Então, é aceitar que tais valores podem ser bons para elas. Pode aceitar que de repente os valores que eu acredito, as crenças que eu acredito, talvez não sejam a única verdade. Talvez não sejam o caminho mais eficiente. Tipo, claro que seria bom que todo mundo, ninguém precisasse trabalhar. Era o melhor do mundo. Mas a realidade não é assim. Mesmo se a gente fosse voltar, acabasse toda a civilização e voltasse a morar todo mundo no mato, a gente ia ter que trabalhar em alguns momentos. E, enfim, eu quero elaborar essas questões específicas depois, mas o ponto aqui é sobre aceitar a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Então, aqui é tirar um pouquinho dessa emoção, tentar abstrair ela, tentar separar como se fossem camadas. Então, minha mente diz isso, meu corpo se emociona com isso, mas a realidade ela é independente de como eu me sinto, independente de como eu queria que fosse, ou independente das histórias que eu conto. Quando a gente entende isso, tipo, esse aqui é um salto de entendimento. E quando a gente entende isso, aí a gente tá pronto pra... A gente não tem medo de encarar. Não tem medo de viver, não tem medo. Então é por isso que, por mais que a primeira fase seja já muito difícil, essa segunda é mais difícil ainda, porque é um salto de consciência. E a meditação traz isso. E a meditação pode vir por qualquer método, uma observação vinda de qualquer método. Seja através de artes, seja com medicinas, seja com a auto-observação ou com a dialética, enfim. Mas em todos eles buscar o menos, né? Todos eles buscar reduzir a carga cognitiva, reduzir as possibilidades, reduzir nossos julgamentos, reduzir nosso senso de moral, reduzir nossa opinião sobre o que é certo e errado, reduzir aspectos lógicos e mentais e racionais, reduzir também emocionais. Então tem gente que vê o mundo como razão e emoção, talvez exista mais do que isso. E eu posso elaborar sobre isso depois. E buscar o que é. Então, enfim, me façam perguntas. Isso pode ser base para os próximos vídeos sobre esse assunto, sobre a aceitação da realidade. Então, obrigado aí, até mais.